E aí, vamos estudar a lição? Ei, tem uma perspectiva interessante colocada pela lição de hoje. Você percebe a criação, a queda e a cruz. Deus criou todas as coisas, de acordo com Gênesis. No capítulo 3, o pecado fez parte da realidade humana com a queda de Adão. Aliás, o primeiro Adão. Porque Jesus Cristo, na carta aos Romanos, Paulo diz no capítulo 5, no verso 12, que Jesus é o nosso segundo Adão, afirmando, porque assim como por intermédio de um homem entrou o pecado, por intermédio de um homem entrou a salvação. Um homem que entrou o pecado, Adão. Um homem que entrou a salvação, Jesus Cristo, o segundo Adão. Diante dessa perspectiva, nós temos uma dificuldade para a aceitação do evolucionismo. Dificuldade não, nós o rechaçamos por completo. Porque para o evolucionismo, a morte do ser humano não é o resultado do pecado. Porque se o evolucionista não crê num Deus criador que providenciou a sua criação e posteriormente houve a queda em função da transgressão da lei desse Deus, se não há Deus, não há queda. Se não há Deus, não há pecado. E o pecado não pode ser fruto da morte, porque a morte não pode ser fruto do pecado, melhor dizendo, porque esse Criador simplesmente não existe. Ou seja, na perspectiva evolucionista, a morte é o resultado de uma seleção natural de um ser humano que veio no seu processo de desenvolvimento em milhões de anos e por conta de ser frágil morreu e à medida que for ficando mais forte, tende então a estar se estabelecendo por um período maior de tempo. Diante dessa perspectiva evolucionista, nós não precisamos de um redentor, porque a morte não é fruto do pecado, mas é fruto do processo evolucionista de bilhões de anos. Então, o evolucionismo exclui a necessidade de um Salvador e, consequentemente, a participação de Jesus Cristo nas nossas vidas. Você está disposto a acreditar nessa teoria que exclui Jesus Cristo como nosso Salvador? Aquele que já veio na terra, morreu pelos nossos pecados, ressuscitou e hoje está diante de Deus Pai Todo-Poderoso? Você tem um plano que foi dado a você por intermédio desse Jesus. Perspectiva de vida eterna e não existência mais da morte. Mas a teoria do evolucionismo tem uma outra proposta para você, que você continue neste mundo competitivo de seleção natural, onde só os mais fortes sobrevivem, e continue nesta luta constante, nessa busca de ser mais forte do que os outros. E aí a sua vida é completamente vazia e sem significado, porque está sempre tentando superar os outros. Mas no reino de Deus é igualdade proporcionada pelo Deus que nos criou para toda a eternidade, sem mais a existência da morte. É a perspectiva de plano divino para a nossa vida. Eu aceito o plano de Deus para mim. E você? Vamos orar? Pai eterno, obrigado pela perspectiva de vida eterna e porque o Senhor, como Criador, providenciou a resolução do maior problema, que é o pecado e, consequentemente, a morte. Em nome de Jesus, amém.